Vamos continuar na aula de hoje com a competência 5 da redação do Enem. Você que está acompanhando as minhas aulas já deve estar assim entendendo bastante sobre a forma de avaliação da redação do Enem. É muito importante. Isso vai te ajudar bastante na hora da prova, mas é claro que unindo todo este conhecimento sobre o que a banca quer, você deve treinar e deve aprender também a estrutura da redação, aprender a interpretar a proposta, ou seja, você deve me seguir aqui no canal. Todas as minhas aulas são voltadas para quem está se preparando para o vestibular. Não me larga! E como eu já falei, na aula de hoje nós vamos trabalhar a competência 5 do Enem. O que é a competência 5 do Enem? É a chamada proposta de intervenção. Aí você vai me dizer, mas professor, o que é uma intervenção? É quando você vai mostrar para a banca como se pode resolver o problema que você está trabalhando na redação. Todos os temas do Enem são temas voltados para um problema do dia a dia, da atualidade, em que a banca quer saber se esse candidato ele tem um pensamento crítico, ele tem uma informação sobre o que está acontecendo e ele também tem ideias sobre como resolver este problema. É a mente crítica. E a proposta de intervenção do Enem sempre vem ali com a exigência da banca de 5 elementos que daqui a pouquinho eu vou falar. Mas também é claro que você não pode ferir os direitos humanos quando trabalhar a proposta de intervenção. Se ferir os direitos humanos, você vai zerar a competência 5. Já houve uma época na banca que zerava toda a redação. Mas de uns tempos para cá a banca mudou e se ferir os direitos humanos apenas zera a 5ª competência aqui do Enem. Antes de nós continuarmos, eu gosto de deixar assim bem claro para o aluno que a intervenção não é a conclusão. Nós podemos fazer uma conclusão por intervenção, mas a conclusão, como eu acabei de falar, é a tentativa de resolver o problema. A conclusão ela é avaliada na competência 2 do Enem. Lá na competência 2, a banca quer saber se o candidato fez de forma completa a introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na competência 2 é avaliada a conclusão. A intervenção ela pode vir em qualquer lugar. É claro que muitas vezes se torna bem prático colocar a intervenção na conclusão, porque eu digo que nós já matamos aí 2 coelhos de uma cajadada só. Já resolvemos o problema da conclusão de como vamos fechar o texto e também já resolvemos a intervenção. Mas se você de repente quer colocar a intervenção no final do desenvolvimento 1, já resolvendo o problema que você vem discutindo no desenvolvimento 1, depois no desenvolvimento 2 você quer colocar outra intervenção no final do parágrafo para mostrar a resolução do problema que você discutiu no desenvolvimento 2, tranquilo, dá para fazer. Tem várias formas de se fazer a intervenção. Mas uma coisa é certa, a intervenção ela deve estar relacionada à tese. A tese que você coloca lá na introdução. E também deve estar relacionado aos argumentos. Se você de repente está falando no teu texto, no argumento 1, que é um problema da educação, resolver tal problema. Depois, no argumento 2, você falou que falta trabalho para determinados tipos de pessoas. Então, você vai perceber que o agente que vai resolver o problema relacionado à educação é diferente do agente que vai resolver o problema relacionado ao trabalho. A intervenção deve estar relacionada aos 2 pontos. Aí você vai dizer assim, sim, então professora, se de repente eu peguei e falei apenas da resolução lá em relação à educação, não falei do trabalho, mas eu coloquei os 5 elementos que o Enem pede. Quais são os 5 elementos? O agente, a ação, o meio ou o modo, a finalidade e o detalhamento de um desses 4. Eu falei. Eu vou perder ponto na competência 5? Não, não vai perder ponto na competência 5, porque
Porque na competência 5, se você não ferir os direitos humanos e se você falar os 5 elementos completos como a banca quer, você já ganha 200 pontos na competência 5. Porém, se você não fizer a intervenção relacionada a tudo que você colocou no texto, você perde ponto na competência 3, que a competência 3, ela diz respeito ao planejamento estratégico. O que eu acabei de falar é que a intervenção ela está ligada em tudo ao texto. Em tudo, desde a tese, que é lá na introdução, aos desenvolvimentos até a proposta de intervenção. Mas a avaliação, é claro, de toda essa estrutura, desse planejamento estratégico, é responsabilidade da competência 3. Eu quero que isso fique bem claro para vocês. O que eu quero? Que vocês compreendam que na competência 5, o que se avalia é a proposta de intervenção. E que você não deve ferir os direitos humanos. E também você deve falar dos 5 elementos que a banca pede para a intervenção. Outro fato importante, você não pode tangenciar o tema. Se você tangenciar o tema da redação, automaticamente você já fica com 40 pontos somente aqui na competência 5. Nem passa para verificar ali se fez todos os 5 elementos ou não. Quando tangencia o texto, ou seja, que você não trabalha toda a frase temática, tudo que é proposto pela frase temática, você só trabalha uma parte, você já tangenciou. Automaticamente você fica com 40 pontos na competência 2, na competência 3 e na competência 5. É uma competência fácil. Eu digo que o candidato aprende muito rápido, é muito fácil, mas ele não pode perder de vista a frase temática da redação. E aí você está dizendo, se é fácil, eu não tenho que esquecer. Porque redação, estudo, requer algumas responsabilidades. Então, intervenção, que é a proposta de resolução do problema e não ferir os direitos humanos. Quando nós pensamos nos direitos humanos, nós temos que pensar que existem pilares que norteiam os direitos humanos. Primeiramente, a dignidade humana. Você não vai ferir a dignidade humana. É preciso respeitar a todos. Você não vai colocar ali qualquer sentimento de repulsa, seja por quem for. Aí você vai dizer, professora, o texto estava falando ali de um malfeitor e eu sou contra. Não. Você deve trabalhar o problema, deve mostrar um pensamento crítico, mas deve respeitar a dignidade humana. Outro ponto importante é que todos têm direitos iguais. De repente você diz, mas o fulano ali, ele não tem tanto conhecimento, ele não deve ter os mesmos direitos, ou a fulana ali é uma mulher. Nada de desrespeitar os direitos, todos são iguais. Igualdade de direitos. Outro ponto importante é o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Se nós pensarmos na questão do mundo, o mundo é diverso. Se nós pensarmos no Brasil, mais ainda, olha a diversidade linda que há no Brasil. É uma mistura, os costumes, a forma de agir, cada um tem uma forma de agir. A mistura de raças, tudo isso deve ser respeitado. A laicidade do Estado, ou seja, o Estado, ele não impõe a religião, a crença a determinado povo. Tudo isso é respeitado dentro do Brasil. Você não pode condenar a religião de alguém, a crença de alguém, a fé de alguém. Você deve respeitar. Democracia na educação. Todos têm direito à educação. Seria tão bonito se chegasse uma educação de qualidade para todos. Você pode falar sobre isso, que seria bonito, mas não pode dizer que determinado grupo não tem direito à educação. Isso seria ferir os direitos humanos. Outro ponto importante é a transversalidade, vivência e globalidade. Todos têm direito a conhecer todos os temas. A realidade, como ela deve ser discutida em sala de aula para os grupos. As pessoas têm direito de saber a sua realidade e a realidade do mundo. E, por fim, a sustentabilidade socioambiental. Durante esses anos todos no Enem, o Enem trabalhou 2 vezes uma proposta de redação sobre a questão ambiental, porque o Enem ele trabalha em cima de eixos.
e o ambiental, pelo menos nesses 20 e poucos anos, ele trabalhou 2 vezes. Em outra parte do canal, quando eu entro ao vivo, eu estou trabalhando os temas do Enem. Me acompanhem lá também. Para a proposta de intervenção do Enem, você deve atentar aos 5 elementos. Primeiramente, a ação. Cada ação mostra uma intervenção. O que é a ação? É o que a pessoa vai fazer para resolver o problema. Que problema? O problema que você vem discutindo durante o seu texto. Outro elemento, o agente. Se existe uma ação, existe alguém que vai fazer esta ação. Quem é que vai resolver? É o governo federal? É a sociedade? É o indivíduo? É um ministério? É um órgão? Você deve conhecer alguns órgãos responsáveis por determinadas ações no Brasil. Mas não somente os ministérios, não somente o governo, mas a própria sociedade, o próprio indivíduo também pode ser agente. Outro elemento é o modo ou o meio. Como ele vai resolver? Ele vai usar um livro didático? Vai usar verbas públicas? Mediante o quê? De repente é o governo federal por meio do Ministério da Educação. O Ministério da Educação é o meio ou o modo que ele vai realizar ali a ação. Outro elemento é a finalidade ou o efeito. Para quê? Tudo isso que você está argumentando, para quê? Qual é o intuito? Qual é o objetivo? E por fim, você deve fazer o detalhamento. O que é um detalhamento? É uma informação a mais. Você pode detalhar o agente, a ação, o meio ou a finalidade. Um desses aqui você pode detalhar. O que você deve tomar cuidado? Muitas vezes, na ação, o candidato ele gosta de colocar uma oração adjetiva. Por exemplo, o governo deve elaborar projetos que visem o auxílio dos mais necessitados. Essa oração que vise o auxílio dos mais necessitados é uma oração adjetiva, mas ela não vai servir como detalhamento. Por quê? Porque ela é complemento da ação. É diferente quando você coloca a oração adjetiva no meio ou no modo. Por exemplo, por meio de projetos que alcancem as comunidades mais necessitadas e as comunidades ribeirinhas. Aí você vai dizer, é uma oração adjetiva, não é esse que vise as comunidades mais necessitadas? É. Já quando você coloca em relação ao meio, você coloca um detalhamento. Qual é o meu conselho? Tente detalhar o agente. Muitas vezes quando você coloca uma característica do agente, você coloca um detalhamento. Governo federal, vírgula, responsável por dirigir a nação. É uma característica do governo federal. Você colocou um detalhamento, já serve. Ou se de repente você coloca na ação um exemplo, elaborar projetos como palestras por meio das mídias, aí já melhora tudo. Vou utilizar como exemplo a redação da Raíssa Fontoura, que eu já utilizei ao trabalhar a competência 4. Agora eu vou trabalhar aqui o exemplo dela apenas na competência 5. Na competência 5 ela diz o seguinte: urge, portanto, que o Ministério da Saúde. Ela já começa a conclusão propondo a intervenção. No geral, a conclusão, depois deste portanto, você deve reafirmar a tese neste período. Depois, no próximo período, é que você começa a intervenção. Mas ela já começa a intervenção, ela já diz: o Ministério da Saúde seria o agente, crie uma plataforma, esse crie uma plataforma é a ação. Use um verbo mesmo que ele seja bem direcionado, que ele seja certo. Não vai usar que deveria, que poderia. Não use essa ideia de probabilidade, de incerteza. Deve ser crie, deve criar e assim por diante. Crie uma plataforma por meio de recursos digitais. Então já colocou o agente, a ação e o meio. Por meio de recursos digitais que contêm informações a respeito das doenças mentais. Esse que contém informações a respeito das doenças mentais é uma oração adjetiva.
que esta oração adjetiva se refere ao meio, tá correto? Não ficaria correto se esta oração adjetiva fosse em relação à ação. Então, se você tiver que usar uma oração adjetiva como detalhamento, usa em relação ao meio, que contém informações a respeito das doenças mentais e que proponha comportamentos e atitudes adequadas a serem adotadas durante uma interação com uma pessoa que esteja com alguma patologia do gênero. Então, ela estica uma outra oração adjetiva, poderia enxugar isso aqui, ela estendeu demais, mas ela colocou os elementos. E depois ela diz, além de divulgar os sinais mais frequentes relacionados à ausência de saúde psicológica. No próximo período, ela diz o seguinte: essa medida promoverá uma maior rede informacional e propiciará um maior apoio aos necessitados. Ela já ganhou 200 pontos, porque ela colocou aqui, nesta medida promoverá, o efeito ou a finalidade. Então, ela colocou o agente, que é o Ministério da Saúde, depois ela colocou a ação, cria uma plataforma, colocou o meio, por meio de recursos digitais, colocou o detalhamento, já bem detalhado mesmo, que foram 2 orações adjetivas enormes, e depois, no outro período, ela colocou o efeito. Tá completo. Mais adiante, no próximo período, ela coloca outro agente, porque ela colocou lá no desenvolvimento dela agentes, ela colocou argumentos diferentes. Então, ela coloca depois, no próximo período, o seguinte: ademais, também cabe à sociedade, o agente, e à mídia, outro agente. Elaborar campanhas, esse elaborar campanhas seria a ação. Que preguem a contrariedade ao preconceito. Esse que preguem a contrariedade ao preconceito é uma oração adjetiva da ação. Ela não serve como detalhamento, ela é complemento da ação. A oração adjetiva só vai servir como detalhamento se for o detalhamento do meio. Se for o detalhamento da ação, ela não vai servir. Ao preconceito, ao que tange aos doentes dessa natureza, o que pode ser efetivado através de mobilizações em redes. Quando ela diz o que pode ser efetivado através de mobilizações em redes, esse através de, ela quis usar no sentido de por meio de. Há uma diferença em dizer através de e por meio de. Quando eu falo através de, significa atravessar, transpor, através dos tempos, ou seja, atravessou os tempos. É diferente de por meio de. Por meio de é por intermédio. Mas eu não vejo as bancas reclamarem quando o aluno erra esse problema, mas é um problema semântico de conectivo. Através de mobilizações em redes sociais e por intermédio de programas televisivos com viés informativo. Colocou aqui 2 meios. Tal iniciativa é capaz de engajar a população brasileira no combate a esse tipo de discriminação. E colocou o efeito aqui, a finalidade, quando diz que essa iniciativa é capaz de engajar a população brasileira. E fecha o parágrafo. Com isso, a ideia platônica será convertida em realidade no Brasil. Quando ela fala essa ideia platônica, nesse fechamento, ela faz um circuito com a introdução, ela faz ela volta à introdução. E com a mesma ideia que ela começou, ela fecha. Portanto, nós temos aqui realmente 2 intervenções, para cada ação uma intervenção muito longa, né? Não precisava tudo isso. De repente, ela poderia colocar: verifica-se, portanto, que há estigmas associados às doenças mentais no Brasil e deve ser combatido. Isso aí seria reafirmar a tese. Depois de reafirmar a tese, ela poderia colocar aqui enxuto: para tanto, cabe ao Ministério da Saúde, o primeiro agente, a responsável pela administração e manutenção da saúde pública, seria o detalhamento do agente, viabilizar mais palestras sobre as causas e consequências das doenças mentais. Viabilizar mais palestras seria aqui a ação, por meio de psicólogos e psiquiatras. Esse por meio aí já está dizendo claramente qual vai ser o meio utilizado, a fim de frear os estigmas sobre esse assunto. Terminou. Assim, será eficaz os tratamentos dessa doença. Fecharia aí de uma forma bem enxuta. Você precisa ser um robô, um robozinho, ao colocar toda esta intervenção. Segue o modelo que eu estou mostrando para você.
né? Eu vou colocar um modelo aqui, estou colocando um modelo para que você siga direitinho, vendo o que precisa saber. Então, depois do portanto, você vai reafirmar a tese. Depois, no próximo período, você vai colocar um conectivo para tanto e vai começar aí com o agente. Cabe. Depois do agente, você vai fazer um aposto e fazer uma característica deste agente. Você vai detalhar o agente. Depois de detalhar, você vai colocar a ação, viabilizar. Viabilizar ou projetar, ou criar, ou elaborar. E diz qual seria a ação. Depois, você coloca uma vírgula e diz por meio de. O que você vai usar? Vai usar psicólogos? Vai usar verbas públicas? O governo, se for o governo, vai usar verbas públicas? E depois da vírgula, a fim de, com intuito de, para, né? O para também é finalidade. E ponto. E para encerrar o parágrafo, coloca o assim e coloca uma perspectiva futura. O que é a perspectiva futura? O que a pessoa, o que a sociedade vai ganhar com toda esta intervenção. É muito fácil fazer uma intervenção. Segue este modelo à risca e você vai conseguir. Pega esse modelo e vai treinando outros modelos. Agora eu quero fazer o detalhamento do meio, eu quero fazer o detalhamento da ação, né? Eu quero fazer o detalhamento da finalidade. Cuidado com o detalhamento da finalidade. Não pode ser a mesma ideia, tem que ser outra finalidade em relação ao mesmo assunto. Então você vai começar a ganhar, eu digo que estabilidade, faz o detalhamento do que você tem certeza para não perder nota, tá bom? Então, se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, envia este vídeo para outras pessoas, me ajuda a propagar esta ideia. Não esquece de ativar o sininho. Importante, quando eu colocar aulas, você vai ser avisado. E até a próxima.